Olá, meus amigos, minhas amigas, salve, salve, aulinha de Direito Processual do Trabalho chegando, ânimo total, não quero desânimo em hipótese alguma, só prestando atenção em mim. Lembrando que este assunto que nós estamos abordando é um assunto importante, despenca no concurso, não cai, despenca. É o que eu falo, o tema que trata de recursos, o recursos trabalhistas, é o tema top of mind, ou seja, 5 estrelinhas, você tem que ficar atento com esse tema, não tem como escapar disso. Bom, meus amigos, minhas amigas, na aula passada nós estávamos falando sobre os efeitos dos recursos trabalhistas. Claro que se houve alguma dúvida, fique à vontade para questionar, você me encontra, ou tem o site do curso íntegro, tem a questão do Facebook também, então a gente tem como manter contato, não é por, não tem como, tem sim, só me mande se tiver alguma dúvida, fique à vontade, se sinta em casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, lembrando que estamos falando de recurso, e dentro de recurso, agora a gente vai entrar dentro de um tópico chamado juízos de admissibilidade. É importante que você entenda como é que é a dinâmica processual, sabendo o que é o juízo de admissibilidade, até para você entender futuramente os recursos em espécie. Então não adianta eu lá começar, né, eu já falei anteriormente isso, não adianta eu começar lá no recurso ordinário, sendo que você tem que ter a base. Então, para você começar a entender um pouquinho dessa dinâmica, dessa coisa gostosa, dessa coisa deliciosa, né? Vamos então trabalhar juízo de admissibilidade. O produtor vai colocar para mim já o slide. Olha só o que nós temos no slide para agora. Olha só, nós temos aqui o juízo de admissibilidade. Nós temos aqui tanto o juízo a quo quanto o juízo ad quem. Meu Deus, que nomes são esses? O que seria um juízo a quo? O que seria o juízo ad quem? Bom, para nós compreendermos um pouquinho, para você entender, até memorizar, pense o seguinte, deixa eu só até anotar para você, vou colocar aqui na canetinha. Bom, aí, beleza. Agora vamos escrever aqui. Aí, vamos ver como é que funciona aqui, ó, gente. Olha só, juízo a quo é o juízo. A quo significa anterior, tá? Anterior. E o ad quem seria o juízo posterior. O professor não ajudou em nada. Na verdade, quando você apresenta um determinado recurso, esse recurso, gente, não vai direto para um órgão julgador. Eu entrei com recurso ordinário, quer dizer que o recurso ordinário vai direto para o TRT? Não! Ele tem que passar pelo juízo a quo e ele que irá encaminhar para o juízo ad quem? Ou seja, o juízo anterior. Quem que é o juízo anterior? O prolator da decisão, o que deu a decisão. Deixa eu colocar aqui, órgão. Deixa eu colocar o que deu a decisão, que deu. Deixa eu apagar aqui, gente. Deu. Prolator da decisão. Ok? Isto. Já o juízo ad quem é quem irá julgar. Ou seja, é o julgador que irá analisar esse recurso. Então, sempre, a regra, vamos melhor, sempre não é o termo correto. A regra geral é que nós teremos em um recurso, por que eu falo regra geral? Porque tem alguns recursos que não seguem essa regra. Como regra geral, quando você apresenta um determinado recurso, nós temos tanto o juízo a quo quanto o juízo ad quem, o que é o juízo anterior, o juízo posterior, ou seja, o prolator da decisão, o que deu a decisão e o que irá julgar. Bom, para você entender um pouquinho melhor, já vou falar um pouquinho sobre essa súmula 435. Tá? Então você anote no seu caderno, até mesmo para você, a gente já vai conversar sobre ela. Só que para eu poder explicar essa matéria aqui, eu gostaria de ir para a próxima tela. Vamos lá então, olha só. Aqui então tem uma sequência, tá? Tem uma sequência que demonstra aqui normalmente como é que fica o processo. Nós temos uma sentença, recurso ordinário, recurso de vista.
Então, essa é a sequência normal num processo que tenha iniciado na primeira instância perante o juiz do trabalho. Então, vamos lá. Quem é que foi o órgão julgador, no caso aqui, da sentença, gente? É o juiz, né? Se esse juiz decidir de uma forma que você não concordou, veja, eu não gostei da decisão dele, eu entendo que ele não agiu de uma forma legal, acho que ele julgou que não analisou as provas de forma adequada, o que você vai querer? Você vai querer entrar com o recurso ordinário, que é o próximo recurso logo após a sentença. Só que esse órgão julgador, né, ou no caso, o juiz, é o juiz que deu a sentença, ou seja, ele que foi o julgador anterior. Então, na nossa explicação aqui, ele vai ser o juízo ACO. E o recurso ordinário vai ser encaminhado para o nosso respectivo TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então, aqui nós conseguimos extrair o quê? Que o juiz será, nesse exemplo aqui, o nosso juízo ACO. Ou seja, o juízo anterior. E o nosso TRT, nesse meu exemplo, vai ser o juízo ad quem? Até o produtor já decorou aqui. Olha só. Até o produtor já está entendendo tudo de processo. Então, juízo ACO, juízo ad quem? Então, em momento algum, eu vou protocolar direto no TRT, meus amigos e minhas amigas. Eu vou protocolar o meu recurso ordinário perante o juiz. Professor, mas por que ele tem que analisar primeiramente? Porque ele vai analisar os pressupostos recursais. Professor, o que são esses pressupostos? Os recursos têm que preencher alguns requisitos. E esses requisitos vão ser analisados de forma objetiva, né? Se estão todos preenchidos, e se tiver tudo preenchido, o juiz encaminha para o TRT. Então veja que nós temos dois juízos de admissibilidade, por isso que a gente chama de juízo ACO, juízo ad quem? Porque o juiz e o TRT vão fazer o juízo de admissibilidade, verificar se o recurso atende os requisitos necessários. Então, veja, eles verificam se estão atendendo os requisitos e encaminham. Então, por exemplo, o juiz chegou, pegou o recurso, preencheu os requisitos, encaminha para o TRT. Se não preencher os requisitos, o juiz tranca o recurso, ele segura com ele. E tanto é que existe um recurso específico para destrancar esse recurso, mas não vou adiantar agora o assunto. Só quero que vocês entendam o raciocínio dessa dinâmica processual, ok? Aí, beleza. Então, o juiz, tá ok. O juiz aqui do TRT, o juiz de primeira instância fala, não, o recurso está ok, encaminha para o TRT. No TRT, gente, vai ter um novo juízo de admissibilidade. E os dois juízos de admissibilidade são independentes. Pode chegar no tribunal, sim, lá o recurso, e eles falarem, tá faltando um dos pressupostos. Mas o juiz não viu? Pode ser que ele não tenha verificado um determinado requisito. Então veja que são dois juízos de admissibilidade, onde os dois órgãos eles estão analisando os pressupostos de admissibilidade e essa análise é de forma independente, ok? Tem que ficar claro isso daí. Voltando para a nossa telinha lá, olha só, aí saiu a decisão do TRT, saiu um acórdão do recurso ordinário, que é a decisão, né, dos tribunais. Beleza, veja, agora vamos apagar aqui esse exemplo aqui. Então agora esqueça isso aqui, gente. Ali para trás agora esqueça. Agora imagine que nós estamos daqui para frente agora. Tá? Cortando aqui, você já está no âmbito do TRT. Você não gostou da decisão do recurso ordinário. O TRT deu uma decisão ruim para você. Então você quer entrar com recurso de revista, que é o próximo recurso cabível na sequência processual. E o órgão julgador é o TST. Veja que a partir de agora nós temos uma situação diferente. Nesse exemplo agora, perceba o seguinte, o TRT é que vai ser o juízo ACO. E o TST vai ser o juízo ad quem? Ficou pequenininho aqui, deixa eu apagar o cantinho aqui. Aí, ad quem? Tá? Então veja que
Quando você for entrar com recurso de revista, você não vai apresentar direto no TST, você vai apresentar onde, meus amigos? Só para nós finalizarmos aqui, você vai apresentar perante o TRT e ele que vai encaminhar para o nosso TST, ok? Aí o juiz, novamente, os dois vão fazer o juízo da admissibilidade, vão analisar os pressupostos recursais de forma independente e cada um, claro, analisando, poderá impedir o julgamento do processo, do recurso, caso verifique que está faltando alguns dos pressupostos. Ok, gente? Tranquilo? Bom, esse é o raciocínio para que vocês entendam quando é o juízo a qual e juízo de quem. Esta é a regra, mas não necessariamente sempre será dessa forma. Até, produtor, se puder fazer um favor para mim, volta para a tela anterior. Obrigado. Bom, o que eu queria destacar é essa súmula 435 aqui. Essa súmula aqui, acredito eu que possa eventualmente aparecer dentro da sua prova. A súmula 435 do TST, ela retrata a possibilidade de nós aplicarmos o artigo 557 do CPC. Então, o artigo 557 está diretamente ligado exatamente a essa situação aqui. Porque quando você faz a análise dos pressupostos recursais, o relator do processo, que é o relator, aquele que está recebendo o recurso, ele poderá fazer uma análise, vamos dizer assim, uma pré-análise do teu recurso e poderá impedir que esse recurso seja julgado, sendo uma decisão, por sinal, monocrática do relator, impedindo o julgamento, caso o seu recurso esteja indo, por exemplo, contra uma súmula, algum entendimento jurisprudencial já sedimentado do STF, do TST. Então, imagine que você está recorrendo, por exemplo, de alguma coisa que o juiz condenou, só que o juiz se utilizou de uma súmula do TST. Você tem que fazer tal pagamento por causa disso, por causa da súmula tal. Condenou. Condenou com base em uma súmula. Quando a pessoa for recorrer, veja, ela está recorrendo para o TRT de uma coisa que já está, de um assunto que já está sedimentado, de um assunto que está já dentro da jurisprudência do TST. O relator, ao analisar, imagine que seja a única coisa que tenha dentro do recurso, seja esse pedido, tá? Para reformar essa decisão. O relator que está recebendo o processo, ele pode o quê? Não vou encaminhar para o colegiado, não vou encaminhar para a turma julgar. Por quê? Porque você está querendo aqui, na verdade, dentro do recurso, uma decisão favorável de algo que já está sedimentado e o TST já se posicionou de forma contrária. Não tem o que fazer. Então, o artigo 557, até, por gentileza, produtor, vamos primeiramente só mostrar a súmula 435, tá? Lá entrando na súmula, na parte onde está escrito súmulas, aí 435, lá embaixo, súmula 435. Clicando ali, vai aparecer para vocês então a súmula 435. Só vamos fazer a leitura e na sequência nós vamos fazer a leitura do artigo 557 do CPC. Veja só o que está escrito na súmula, 435, tá? Olha lá, vamos lá para a telinha, o produtor está só encaixando certinho aqui. Opa, passou? Para baixo. Aí, parou tudo. Olha lá então na telinha, meus amigos. Aplica-se, veja que ele destaca aqui para a gente, que pode ser aplicado tranquilamente, aplica-se subsidiariamente ao processo de trabalho, o artigo 557, deixa eu tirar aqui da frente de vocês, deixa eu só sublinhar aqui, importante, colocar aqui para sublinhar, colocar Verdão EO, dá-lhe meu Curitiba, aplica-se subsidiariamente ao processo de trabalho, o artigo 557 do Código de Processo Civil. Então, veja que está ali no finalzinho o artigo 557. Já como eu tinha mencionado para vocês, o artigo 557 fala daquela hipótese em que você pode, o relator pode impedir. Até, produtor, põe no artigo 557 só para a gente fazer a complementação da ideia. O artigo 557 do CPC, tá? Então, essa é a súmula 435, dizendo que pode ser aplicado a súmula o artigo 557. E aí, nós temos aí no CPC, estava ali na página 5, aí descendo, 557. Que podendo aplicar, na verdade, o relator tendo essa possibilidade, tá? 557. Isto. Veja lá então na telinha, gente. Aí, beleza. Estão vendo lá na telinha? Fechou. Olha só.
Veja que ele escreve o seguinte: o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Veja então que ele tem esse poder, conforme nós já constatamos. Então o relator, ele negará seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência nominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Então veja, se eventualmente o relator receber um determinado processo, um recurso, ao analisar esse recurso, é óbvio que ele vai analisar os pressupostos de admissibilidade, vai verificar tanto os requisitos subjetivos, objetivos, e vai verificar o quê? O conteúdo. Se ele identificar que o conteúdo é manifestadamente inadmissível, ele pode falar, não vai ser julgado. Está aqui, pá, e para o processo. Essa é a ideia da súmula 435. Ah, professor, mas se eu não concordar com a situação, tem alguma forma? Claro, existe um recurso para isso, que nós vamos falar mais para frente. Dentro do próprio tribunal, nós vamos usar o agravo regimental, o agravo interno, para tentar discutir a situação, para evitar exatamente essa situação que o relator não quer liberar o recurso para julgamento do... Não é que ele não quer liberar, ele fundamenta que não há por que ter julgamento, já que é inadmissível, já que já existe um entendimento do STF, do TST, ou o que for, para não julgar. Tá? Mas isso daí a gente vai ver depois com os recursos em espécie. Beleza? Tranquilo, então? Gente, é óbvio, faço uma leitura dos parágrafos, é bom dar uma lidinha, mas eu só li o caput porque ele já é, vamos dizer assim, a parte necessária para mim. Bom, agora, eu estou falando tanto em pressupostos de admissibilidade, eu estou falando direto, pressuposto de admissibilidade e tal, não sei o quê. E o que é pressuposto de admissibilidade? Né? O que significa isso? Os pressupostos de admissibilidade são os requisitos. Alguns requisitos que os recursos, e não estou falando de conteúdo, estou falando dos requisitos, tanto com relação à sua parte, exemplo, questão do prazo, questões objetivas, né? Verificar se o recurso é o correto, esses requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. Então, os pressupostos, eles se subdividem em vamos dizer assim, temos duas classificações. Primeira, requisitos objetivos, ou, para alguns, como gostam de chamar, extrínsecos. Então, os pressupostos recursais objetivos ou extrínsecos, tanto faz chamar objetivo ou extrínseco. Então, se na prova aparecer extrínseco, você já sabe o que é. Se aparecer objetivo, você já sabe o que é. Ou pressupostos recursais subjetivo ou intrínsecos. Tá? Então, vou repetir. Pressupostos objetivos ou extrínsecos ou subjetivos e intrínsecos. No slide, até o produtor vai colocar ali no slide, estou abusando dele hoje. É o seguinte, no slide eu coloco exatamente essa diferenciação. Quando a próxima, isso, um pouquinho mais para frente, tá? Nós vamos começar nessa primeira explicação nos pressupostos intrínsecos ou subjetivos. Está aparecendo na tua telinha aí? Já está aparecendo, né? Olha só. O que acontece, gente? Quando eu falo... Isso daqui, para vocês verem como não é difícil, tá? Mas as pessoas criam um bicho de 7 cabeças. Professor, eu tenho uma dificuldade tremenda de memorizar quando é objetivo e quando é subjetivo. Simples. Basta você dar uma olhadinha, sabe aonde, meus amigos? No nome. O nome já te responde, você não vai esquecer nunca mais disso. O nome você vai encontrar aqui, você vai ver o seguinte, veja que está escrito assim, ó, subjetivo. Deixa eu até anotar aqui, deixa eu só, beleza, anotar aqui, beleza, canetinha, vamos trocar a cor aqui, ó. Subjetivo, de sujeito. Coisas que estão relacionadas à pessoa que está recorrendo. Porque intrínseco é como se fosse algo olha lá, de íntimo. Íntimo, relacionado ao
Sujeito. Sei lá, são palavras que você pode memorizar. Veja que em momento algum, né, nos requisitos, legitimidade, capacidade e interesse, eu estou falando propriamente do recurso. Eu estou falando da parte que está recorrendo. E aqui, na verdade, nós temos esses três. Alguns professores, né, colocam algumas siglas, tal, não sei o quê. Eu gosto de colocar, até eu lembro do termo LIC. Eu coloquei, na verdade, invertido aqui, mas eu lembro do termo LIC. Não sei porquê, eu gravei assim. Que daí é legitimidade, interesse e capacidade. Então é uma forma de você memorizar. Aqui, o que seria legitimidade, capacidade e interesse, gente? Simples assim. Legitimidade é quais são as pessoas legítimas para recorrerem? A parte vencida, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público. São as pessoas, isso pela regra do CPC, que ele traz essa resposta para a gente. Então, se a pessoa está recorrendo, o que eu vou analisar? Será que ela é a parte vencida? Ou no sentido de, né, ela não está contente com a decisão, ela teve alguma perda com aquilo? Ou é um terceiro prejudicado, que pode estar, é mais comum na justiça comum, né? Aqui é mais difícil no justiça do trabalho nós termos um terceiro prejudicado. Às vezes tem na execução ou alguma outra situação, mas não é sempre que acontece, é mais difícil, mas acontece. Ou o Ministério Público também, quando envolver algum interesse dele, também pode eventualmente recorrer. Então veja, legitimidade é quem tem legitimidade para recorrer, quem pode recorrer. Tá? Outro ali que está na sequência é capacidade. Será que a pessoa, ao recorrer, ela, naquele instante, ela é capaz? Veja que eu posso... Olha que situação interessante. Imagine que o meu produtor tenha entrado com uma ação trabalhista, tá? Ele entrou, vamos imaginar que um tempo atrás ele era normal, beleza, e agora ele tenha batido cabeça e ficou tantã. Ele é meio tantã, não adianta, vocês não conhecem, mas ele é assim, ó, né? Meio tantã. Eu entendo que ele não teria capacidade para entrar com um processo sozinho. Teria que estar com os seus devidos representantes legais, seja os seus pais ou, sei lá, até a esposa até. Agora, presta atenção, brincadeiras à parte. No momento que a pessoa entrou, ela é capaz. Mas imagine que ele teve um acidente, está em coma, veja que ele não está mais apto, ele não tem aquela capacidade, né, como ele tinha no começo do processo. Ele precisa, em alguns casos, representante, né? Legal. Veja que nesse caso de interpor um recurso, se ele necessita de um representante legal, ele tem que estar presente no recurso. Porque senão esse recurso pode ter problemas aqui se não preencher esse requisito. Ele pode não ser aceito, não subir, porque está faltando um dos pressupostos subjetivos ou intrínsecos do recurso. E por último, gente, interesse. Interesse, como o nome já está dizendo, tem que ser algo necessário, tem que ser algo útil àquele recurso. A pessoa tem que estar descontente com aquela decisão, tá? Então veja que isso aqui são os pressupostos intrínsecos ou subjetivos. Já vi a banca perguntando quais eram os pressupostos intrínsecos, ou não me lembro se ele chamava de intrínseco ou subjetivo, mas é importante saber os dois nomes. Mas era isso que eles queriam saber, eles misturavam com os outros pressupostos que nós já vamos conversar, tá? Então foi pergunta bem simples, direta. Eles não perguntavam o que era cada um desses pressupostos. Só perguntavam quais eram os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, tá? Já caiu essa pergunta. Já há um certo tempo, mais antiga essa questão. Até por sinal foi uma questão meio fácil, não podia errar, mas tem que saber, né? Não adianta a gente querer fugir. Por mais que seja fácil, você tem que acertar na hora da prova. Bom, voltando ali para a telinha. Agora... Na sequência, deixa eu até tirar aqui, nós temos... antes de passar nisso, gostaria de destacar a leitura da OJ 338. A OJ 338, gente, fala sobre a parte de interesse, né? Então, até com a guerreira aqui na minha mão. E essa parte aqui, gente, da OJ 338, está intimamente ligado com o assunto interesse, tá? E ele diz assim, ó, o J338, há interesse do Ministério Público do Trabalho para recorrer contra a decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista após a Constituição Federal de 88, sem a prévia aprovação em concurso público.
Nós sabemos que após 88, no momento que foi promulgada a Constituição Federal de 88, todas as pessoas que quisessem ser inseridas, quisessem a sua inserção, ou seja, quisessem entrar, seja através do emprego público ou como serviço público, sendo um servidor, precisava e precisa passar por um concurso, por isso que vocês estão estudando. Se caso uma pessoa foi, de certa forma, que nem ele coloca aqui, ó, se tem alguma decisão que declara a existência de vínculo empregatício com alguma sociedade de economia mista, ou seja, após a Constituição, sem que tenha passado por um concurso, o Ministério Público do Trabalho tem interesse em recorrer. Claro, porque ele está em defesa, né? Veja que o Ministério Público é um fiscal da lei. Então, imagine uma situação em que um juiz... Vamos pegar, quer ver um exemplo? Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Precisa ou não precisa de concurso público? Precisa. Então, imagine uma pessoa que tenha entrado com uma ação, sei lá, imagine que eles queiram questionar se ele é empregado, não é e tal, e o juiz declara que determinada pessoa é empregada pública, que é empregada do Banco do Brasil, só que ela não passou por concurso público. Vamos imaginar que o juiz manda, né, gera aquele vínculo, decorrente de alguma decisão dele, mas essa situação do juiz estar julgando, dizendo que aquela pessoa é empregada do Banco do Brasil, sem ter passado por um concurso público, declarando essa situação, dando uma sentença declaratória nesse sentido, gente, não tem o que fazer. Aí, nesse caso, o Ministério Público, porque envolve o interesse da coletividade, o Ministério Público tem interesse em recorrer. Então, anota no caderninho aí, OJ 338, jurisprudência legalzinha para cair no concurso. A banca bem que podia cobrar isso, hein? E você, com certeza, responderia de forma correta. Ok? Tranquilo? Bom, vamos voltar para o próximo slide, então. No próximo slide, nós vamos falar agora sobre os pressupostos extrínsecos ou objetivos. Só que fazer o seguinte, o tempo corre contra nós. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre pressupostos objetivos ou extrínsecos, que por sinal, não que seja, não é menos importante, não é. Só que tem alguns detalhes ali que a gente vai ter que tomar um certo cuidado, então eu não vou correr contra o tempo aqui, então não adianta a gente correr. E aí o que acontece? A gente vai ver alguns detalhes, e dentro dos pressupostos objetivos ou extrínsecos, tem dois temas aqui tão importantes que despenca em concurso. Despenca. E e na sua prova é possível, principalmente a banca gosta de cobrar esse assunto. Por isso que a gente vai acabar estudando de uma forma aprofundada, e aí vai tomar um certo tempo, tá? Então, bons estudos, qualquer dúvida esteja à vontade para me questionar. Estamos aqui agora, nós já formamos uma família, né? A gente já tem essa perspectiva, né, de passar no concurso, colocamos isso como objetivo, e aí, claro que eu estou aqui para tentar auxiliar da melhor forma possível para você alcançar isso daí. Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.